Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos aí vivendo a última semana da nossa quaresma. Veja, estamos chegando ao fim da nossa quaresma. O domingo que vem já é domingo de Ramos. Começamos então a Semana Santa. E nessa quaresma, vocês foram seguindo os trechos da Bíblia que foram colocados. E nós fomos vendo uma pergunta que se fez a nós. Afinal de contas, quem é Jesus? Então nós fomos seguindo essa estrada para nos, assim, entrar mais de quem é realmente Jesus Cristo. Então no primeiro domingo, as tentações de Jesus. Jesus era um homem como nós, sorria, chorava, falava, dormia, andava, comia, era tentado como nós, um homem como nós. No segundo domingo da transfiguração, nós vimos, mas não é um homem qualquer, é Deus que veio ser um homem entre nós, para viver a nossa vida em transfiguração. Terceiro domingo, nós vimos, mas o que é esse Deus, que o nosso Deus veio ser um como nós aqui na terra, o que Ele veio fazer? Então, o terceiro domingo, Jesus veio nos dar a liberdade interior. Sermos livres, precisamos ser livres, senão nós não nos realizamos. Quarto domingo, domingo passado, então nós vimos que Jesus, um homem, Deus feito homem, veio trazer a liberdade para nós. E Jesus veio fazer isso de que maneira? Morrendo numa cruz. Lembra da serpente do deserto? Jesus levantado na cruz para que nós tenhamos a vida. Mas não é qualquer vida, a vida de Deus que entra dentro de nós. Nesse domingo, vamos ver como é que se completa essa nossa caminhada de encontro com Jesus. Então eu vou começar essa conversa nossa a partir desse trecho do Evangelho de João que eu acabei de ler, capítulo 12. Esse trecho está na Semana Santa, quer dizer, naquela semana em que Jesus ia morrer. E o que acontece? Jesus está em Jerusalém cheio de gente, para a festa da Páscoa, e entre aquele povo que estava lá, havia alguns gregos, e esses gregos, eles tinham se convertido à religião dos judeus, então estavam em Jerusalém para adorar, fazer a sua adoração, participar da festa, e eles tinham ouvido falar de Jesus. Jesus tinha ressuscitado Lázaro há pouco tempo. Então a conversa maior era essa, ressuscitou Lázaro. Lázaro estava no sepulcro 3 dias. Veja, ele ressuscitou Lázaro. Lázaro está lá, conversando, comendo, tudo. Outros milagres que Jesus fez. Eles ouviram falar isso, e os gregos, eles sempre foram pessoas muito curiosas, gostavam de ver. Então quando ouviram falar de Jesus, se entusiasmaram. Vamos conhecer esse Jesus. E eles então vão até Filipe e pedem para Filipe, nós queremos ver Jesus. Filipe pega André, os dois vão falar com Jesus. E parece que Jesus não respondeu, mas ele respondeu. Os gregos esperavam ver Jesus fazendo milagres, aquela glória, vocês imaginem, né? Ressuscitando pessoas, seria uma coisa fantástica ver aqueles milagres, era como eles queriam ver Jesus. Jesus vai dizer, vocês vão me ver, mas o que vão ver, de que maneira? E aí então eles vão ver Jesus crucificado, vão ver Jesus pregado numa cruz, como o maior criminoso do mundo, né? Arrebentado na cruz, vão ver Jesus, mas dessa maneira, não como eles pensavam. Mas aí Jesus explica, pegando aquela comparação com a semente. Você joga a semente na terra, planta a semente. Se a semente for estéril, vai ficar aqui numa pedra na terra, não vai dar nada. Mas a semente, ela, como diz aqui, apodrece, quer dizer que ela começa a se arrebentar como semente. O que acontece? Você vai nascer uma planta, vem uma coisa nova, né? Então Jesus disse, vocês vão me ver dessa maneira, mas isso é uma semente, depois virá a ressurreição. E interessante
que Jesus coloca a glória de Deus, a glória dele, na cruz. A glória de Deus se revela na morte de Jesus na cruz. Mas parece um absurdo, mas é a semente, né? Nesse momento, como ele diz aqui, o príncipe desse mundo foi vencido. Jesus, então, naquele momento, ele faz o que? Nos traz aquela vida que nós fomos vendo nesses dias da quaresma, essa vida que é Deus que entra dentro de nós. Nós agora temos uma vida que não acaba mais, a gente vai morrer, mas isso é a semente que apodrece. Nós já entramos na outra vida. Jesus morre na cruz, mas vem a ressurreição, a glorificação dele junto do Pai. É muito bonito esse trecho quando a gente percebe. Isso não foi fácil para Jesus. O lado humano pesou bastante. Você vê aqui ele dizendo, né, quando ele vai dizer assim, né, que agora sinto-me angustiado. Quer dizer, Jesus percebe que vai acontecer. Isso nos evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos, acontece no Jardim das Oliveiras, quando Jesus está lá na quinta-feira de noite, suando sangue, né, e pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Veja, portanto, São João coloca aqui, nesse momento, e Jesus dizendo assim: mas foi para isso que eu vim, né? Eu não vim para outra coisa, precisamente para esta hora que eu vim. E aí ele fala: Pai, glorifica o teu nome, quer dizer, eu topo, vamos para frente, né? É bonito isto. Agora, vocês vejam, é uma lição para nós, nossa vida. A gente às vezes passa por momentos complicados. Nós estamos vivendo um momento complicado. Muitas pessoas da nossa cidade, da sua cidade, morreram. Amigos, familiares, né? Muitos estão aí nos hospitais. E a gente naquela angústia. Mas a gente deve ver como Jesus viu. É uma semente. Mas se morrerem, não acabou a vida. A vida continua na eternidade. É um passo para a eternidade. Todos nós vamos caminhar para lá. E felizes aqueles que morrem no Senhor. Esse momento de pandemia, quanta lição pode sair dali? Se a humanidade soubesse transformar esse momento de dor num momento de transformação. Estavam na sociedade muito preocupada com os bens materiais, com o individualismo, egoísmo, as pessoas achando que o dinheiro ia resolver tudo, o mundo estava na nossa mão, etc. E a gente vê que de repente vem um negócio desse, a gente nem enxerga, arrebenta tudo. A gente deve ter esse momento, transformar esses momentos em coisas melhores. O mundo, a gente precisa descobrir, nesse mundo ninguém está sozinho, nós dependemos uns dos outros, somos solidários, no bem e no mal. Hoje nós estamos transmitindo uma doença, mas podemos transmitir bondade, tantas coisas bonitas. Então saber realmente dos momentos assim como Jesus fez, a gente olhar esse momento, sofre, a gente pede: meu Deus, afasta de mim esse cálice, mas vamos enfrentar, Deus dá força, dias melhores virão. É interessante a gente comparar esse trecho com a carta aos Hebreus. Quando São Paulo, dizem que era São Paulo que escreveu, mas não foi ele, né? Quando o autor da carta aos Hebreus diz para nós: Cristo nos dias da sua vida terrestre dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. Deus, aquilo que nós vimos nesse trecho, Jesus angustiado, no Jardim das Oliveiras também, e aqui ele diz, e foi atendido. Mas como atendido? Ele teve de enfrentar tudo isso, mas o que Jesus disse: é o grão de trigo que apodrece para nascer alguma coisa melhor. E aí vai terminar nesse trecho da carta aos Hebreus, né? Na consumação da sua vida, quando ele morreu na cruz, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Veja que coisa bonita, meu Deus do céu. A gente como aprende com Jesus, e ele veio realmente trazer para nós
essa força. A primeira leitura é tirada do profeta Jeremias. Só para vocês, vocês já compreendem, mas para ajudar um pouco mais, no tempo de Jeremias, ele lembra aqui a antiga lei. Qual a antiga lei? Quando o povo estava andando no deserto, ficou aos pés do monte Sinai. E Deus propõe ao povo, por meio de Moisés, o seguinte: vamos fazer uma aliança? Deus disse para o povo: vamos fazer uma aliança? Eu vou ser o Deus de vocês, e vocês vão ser o meu povo. Tá bem? Vocês topam? Topamos. Então fizeram uma aliança com Deus. Agora, o que acontece? Deus põe as condições. Vocês querem ser meus aliados? Então tem essas condições, que são justamente as leis, os mandamentos que a gente encontra naqueles primeiros 5 livros da Bíblia. Bom, mas o que acontece? O povo achou muito pesado, porque era uma imposição. Era uma imposição. Não era uma coisa que veio de dentro, uma coisa que veio de fora. Eles queriam ser aliados de Deus, mas tinha aquela porção de coisas que envolvia a vida inteira. E o que acontece? O povo chega um momento, se afasta de Deus, quebra a aliança. Mas Deus é bom. Vamos de novo, vamos reatar a aliança de novo. E assim foi até o tempo de Jeremias, quando realmente a coisa estava muito feia. E aí Jeremias, então, Deus fala por Jeremias o seguinte: eu concluirei com a casa de Israel, casa de Judá, uma nova aliança. Então Deus propõe uma nova aliança, deixar de lado aquela antiga aliança, e agora uma nova aliança. Deus quer ser nosso aliado, e nós queremos ser aliados de Deus. Essa aliança, como é que vai ser? Ele vai dizer assim: imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de escrever-lhe em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Então agora, não era imposição. Essa nova aliança é uma coisa que vem de dentro. Você transforma o seu coração, entendeu? A sua mentalidade. Você então coloca o amor a Deus como a coisa mais importante da sua vida. E naturalmente, com o amor de Deus, vem o amor aos outros. Então agora, a nossa aliança não tem condições. Porque quando a gente ama, a gente faz aquilo que agrada a pessoa amada. Então, o que vai acontecer? Nós não vamos matar, não vamos caluniar, nós não vamos fazer coisas erradas, né? Por quê? Não é porque a gente não deve fazer, porque é a consequência. Quando a gente ama, a gente faz aquilo que é bom. Santo Agostinho dizia, né? Você ame e faça o que você quiser. Se o amor é verdadeiro, você não vai fazer nada que vai deixar a pessoa amada triste. Então é a nova aliança. E é isso que Jesus trouxe para nós. Essa vida nova, o que é? É o Espírito de Deus, que é a vida e o amor de Deus que entra em nós. Por isso que o tempo pascal termina com a festa de Pentecostes. Pertence ao ciclo pascal. Por quê? Que o Espírito Santo é a coroação, o coroamento da obra de Jesus. O Espírito Santo que está dentro de nós. Jesus morreu para nós termos a vida de Deus, o Espírito Santo, que faz então a gente realmente ver o mundo diferente, Deus de modo diferente e as pessoas também de modo diferente, os acontecimentos. Veja o que Jesus apontando para nós. Parece que está tudo acabado. Não está acabado não. Até a morte tem a solução. A gente lembrar da comparação que Jesus faz do grão de trigo. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos guardar nesse domingo, não é? Esse percurso que nós fizemos. Quem é Jesus?